Neto aqui. É bom. Pode ser. Eu acho que seria interessante a conversa. Bora, tenta trazer o Campos Neto. Porque assim, de um lado, eu acho que o que tá fazendo o Brasil... Quero vir também no dia. Pô, vem de co-host, Pode vir de co-host. Assim, aqui o Critiquei, a gente traz um monte de gente de co-host aí. A gente... O que eu sinto, assim, a gente tem no Brasil hoje, de alguma forma, muito disfuncional ainda, mas nós temos uma democracia jovem, mas está, né, evoluindo com o tempo. Mas eu acho que ainda o que segurou bem o Brasil, no ponto de vista econômico, é isso. São as reservas que a gente tem, o país continental que a gente tem. Tem até o presidente da L'Oréal sempre falava assim, o Brasil é o país do futuro. E sempre será. Então, assim, que quer dizer que sempre a gente vai estar buscando um futuro que não chega. Mas... É meio escrotinho isso. Eu também acho. Ele pega uma frase de um... Vocês sabem que essa frase Brasil Futuro é do Stefan Zweig, né? Que se refugiou aqui, fugiu do nazismo, e tem um livro chamado Brasil, País do Futuro, que é um... Eu falo isso porque um sujeito teve uma vida muito fodida, acabou se matando, fugindo do nazismo, e ele via realmente o Brasil como país do futuro no sentido do país da tolerância. Uhum. De um país inigualável em muitos outros aspectos, mesmo no tempo dele já, né? Que era um país multirracial, um país grande, rico. E que nesse sentido, vamos lá, não é um país do futuro, é um país que tem futuro. Tem futuro. Tem futuro, precisa fazer as escolhas certas, mas eu não gosto muito dessa ideia, que eu nem sei que é o presidente da L'Oréal, também não... não. Love pra você, mas acho isso meio assim, preconceituoso, inclusive. Né? Eu posso perguntar... eu posso perguntar se a França, né, no caso dele, também né? Hoje. Se a gente perguntar para os vietnamitas o que acham da França... Ou também, todo o Maghreb... Por que o Vietnã não é o país do futuro, né? Ou a Guiana? Eu posso perguntar sobre a colonização francesa. O Haiti é o país do futuro? A forma como se deu, né? O Haiti é o forma como se deu, o que eles fizeram na Argélia. Enfim. Não, aí, olha, vai ser... Mas você chega lá, eles adoram os argelinos que moram na França hoje, né? Mas assim, então assim, eu acho que a gente tem muito futuro e tem que fazer as coisas certas, mas acho que estamos fazendo. Mas volte, desculpa. Acho. Eu só me irritei com Não, eu queria só... eu te entendo, mas não era assim... uma senhora que era dona da L'Oréal, que era a mulher mais rica do mundo? Bittencourt, sim. Mas aí ela já era a dona. Ela já era dona, tá. Ela tem um maior percentual de ações, né? Entendi, tá. É a Madame Bittencourt. Foi presa, né? Não sei se foi presa. Vê pra mim se não foi ela que foi presa. O Lucão já acha. Foi presa por quê também, né? Contrabando de cigarro no Paraguai. Foi sonegação, não sei. Vê isso, não foi. Qual que eu Se não foi, me corrige. Meio igual o Carlos Ghosn lá da... mas não é. Mas ali eu acho que ele foi sacaneado mesmo. Qual que é o meu ponto, assim? Acho que só pra gente adicionar mais um tempero nessa salada aqui, que é o tempero que eu posso juntar um pouco meio que moral e cultural. De um lado, nós temos uma diversidade gigantesca. O Brasil, ele inclusive, se você for olhar estatisticamente, ele é um dos países menos racistas do mundo. Até porque quando a gente convive muito com a diversidade, fizeram um estudo, se não me engano, perguntando para as pessoas se elas teriam problema em viver com alguém negro no bairro. Alguém LGBTQIA+, no bairro. E o Brasil respondia, era o menos intolerante de todos. Porque ele fala assim, não é um problema, acho que sim, não é um problema. Acho que somos mesmo. Mas a gente tem uma guerra também, por ter essa diversidade, um conflito muito grande aqui. Existe um fator que talvez é por isso que exista um autoritarismo tão forte na China, que é o fator familiar/cultural. Então, por exemplo, é muito comum que vários países ou imigrantes cheguem no Brasil, chineses de outros países, e mesmo com pouca educação, mas como ele tem um núcleo, uma rede de suporte muito forte, eles conseguem prosperar. Existe hoje uma tal da demonização da família. Eu concordo que assim, todo mundo tem direito de ser feliz. Se você se identifica como quiser, você tem uma configuração de família como quiser, mas existem várias culturas que incentivam muito o estudo, muito a prosperidade intelectual, inclusive, os japoneses, os chineses. Você acha que falta um pouco desse tempero cultural, assim, no Brasil?
ou não? Ou a gente é uma resposta dessa mistura muito maluca que a gente tem? É enorme questão. Enorme questão, sim. Não, mas eu não vou fugir, não. Vamos lá. Primeiro, assim, sobre demonização da família. Uma crítica que precisa fazer com cuidado. Claro, eu tô tentando ser máximo possível. Mas eu nem acho assim, precisamos ser politicamente corretos em relação a... Não é politicamente correto, não. Que assim, porque hoje, quando se fala assim, demonização da família, evidentemente remete imediatamente à questão das famílias alternativas que não são as famílias heterossexuais, né? Que forma uma minoria extrema no Brasil, que em nenhum momento ameaçam. Pouco representada, né? Coisa nenhuma. E que não desestruturam nada também, e obviamente... o kit gay. Aí, não, é que se for filho de gay, vai ser gay. Se for filho... Não, mas se for filho de gay fosse gay, então não teria nem gay, porque, no geral... Os gays são filhos de héteros, assim, em tese, ao menos. E só para complementar, para mim não é uma questão só de diversidade, muito mais porque o Brasil também tem uma questão cultural de abandono dos filhos. Sim, né? Então, assim... as casas, os programas de moradia na esfera estadual, na esfera federal, colocam no nome das mulheres. E tem que ser feito. E tem que ser feito. Porque tem uma tradição do cara que faz filho e diz assim, não, é que ela me deu... Ela engravidou, nem me avisou. Eu não tenho nada com isso. Eu fiz. Né? Espontâneo gênero. Então, assim, isso. Então, tem isso também, né? Mas, veja só, eu não... A questão da China ali, eu acho assim, o autoritarismo que me incomoda na China, a origem dele, na verdade, eu acho que é de natureza política. Ele tem uma tradição anterior à Revolução e veio a Revolução, e aí você manteve aquele padrão cultural e depois se juntou com a questão do autoritarismo político e virou. Não acho que o vigor econômico deles se deva a isso. Porque, ao mesmo tempo, vamos lá, olha como isso pode ser complexo. Quando você pega o Japão, depois... Vocês nem lembram, vocês não tinham nascido, mas na década de 80, quando eu era jovenzinho, dizia assim, o Japão vai dominar o mundo, acabou. O Japão dominará o mundo e ponto final. E nós já sabemos que o Japão hoje não vai dominar o mundo. Está comprando imigrante, inclusive. Isso. E parte da responsabilidade de o Japão não dominar o mundo, parte da responsabilidade se deve à questão cultural. Porque também tem uma incapacidade que bate em certo limite de superar ali algumas questões que são de natureza cultural, de tradição e do não sei o quê, e criou. Inclusive de migração, né? Tanto que eles chamam de gaidin lá, que é quem vem de fora e... Então, assim... Decassegues, né? Eu acho que eu gosto da complexidade cultural do Brasil. Eu gosto da mistura no Brasil. Eu não acho que em nenhum momento isso seja um problema. Eu acho que isso sempre é uma solução. Se não é uma solução, pelo menos a gente sabe conviver com isso. E você sabe que isso é bastante antigo na cultura brasileira. Tem um livro espetacular que foi muito demonizado, inclusive pelas esquerdas, que é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que trata, em última instância, um estudo sobre a formação do Brasil, né? E de coisas positivas que os portugueses fizeram, além das coisas horríveis ligadas à escravidão, mas também foi uma outra formação. Nós não tivemos formação espanhola, que tinha um caráter meio de destruição. Os portugueses sabiam conviver muito mais. Segregavam mais. Eles sabiam misturar muito mais. E se você olhar os países latinos, outros da América Latina, você olha, a mistura é muito menor. A Argentina está aí para provar. E mesmo os outros países, você tem os brancos e você tem a herança indígena, mas a mistura é muito pequena. Um pouco melhor é a Colômbia. A Colômbia, que tem um pouco mais de negros. Mas, assim, o Brasil tem uma mistura realmente grande, né?
você tem efetivamente 51%, 52% no Brasil hoje que são não brancos, no sentido que houve a mistura. Coisa de 8%, 9% de negros, propriamente retintos, os outros mestiços e o branco hoje é minoria. Nós teve um processo eugenista também, né? Oi? Teve um processo eugenista. Durante um tempo, né? Sim. Nós tivemos, inclusive, o pensamento higienista no Brasil. Né? Você pega um cara que era um grande texto escrevendo coisas horríveis, Oliveira Viana, dizendo o processo é preciso embranquecer o Brasil, dizia ele. Né? Em última instância era isso, não escrevia assim, mas queria dizer, nós precisamos embranquecer o Brasil. Não, eu não acho, acho que a gente precisa escurecer o Brasil, no sentido, quanto mais a gente misturar, melhor. Eu acho que o nosso problema aqui tem sido de instituições políticas, de algumas escolhas erradas, mas que eu não vejo que tenha essa matriz cultural. Uhum. Eu acho que a matriz cultural nossa é uma matriz cultural boa. Ela é uma matriz cultural mais voltada para a tolerância do que para a intolerância. Não é? Eu concordo. Embora, e com isso eu não estou negando que você tenha problemas de racismo no Brasil. Ah, não, claro. É lógico que tem. Evidentes. Né? Eu já fui com um amigo negro em restaurante, que é ministro de Estado, e era um restaurante top de linha, e a hora que entrou, nem sabiam que ele era ministro ainda. Mas a hora porque não era, se tornou depois. Mas a hora que ele entrou, todos os pescoços se viraram. Em última instância, era só uma pergunta: o que esse negro está fazendo aqui? Não, o meu cunhado é negro, a minha irmã, ela estava uma vez dirigindo com um carro e com uma filha pequena atrás, e a polícia parou e perguntou se ela estava com algum problema. Isso. Que ele estava dirigindo. Isso. Total preconceito, Assim como o Preto Zezé, não sei se vocês conhecem. Sim, já veio no Critiquei. É maravilhoso. O Preto Aliás, Zezé, galera, assiste o episódio do Preto Zezé aqui no Critiquei. Beijo, logo. Foi na segunda temporada já. Deu uma entrevista para nós também. Primeira temporada. O Preto Zezé, ele é sócio de agência de publicidade top de linha e outros negócios. O Preto Zezé tá num restaurante, não sei se ele contou aqui, mas... CUFA, né? E ele presidiu a CUFA, depois saiu da presidência da CUFA, mas o Preto Zezé saiu de um restaurante. Sim. E ele é chique, anda perfumado pra caramba. Todo garboso. Bonito, garboso. E o cara saiu, o cliente saiu e deu a chave pra ele. Aí ele falou: eu sou cliente, eu não sou manobrista. Aí o cara: porra, desculpa. Mas eu falei: ô Preto, Zezé, olha só. Esse cara, ele é a um só tempo agente e vítima. Sabe por quê? Ele viveu num país, ele aprendeu que nesse país, preto exerce função de manobrista, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o que lá. Na minha formatura... Ele nunca está no topo. O que o Paulo fala sempre é a subserviência do negro. Ele nunca está no topo. E se ele nunca está no topo, o cara aprendeu que as coisas são assim. Ele não está nem preparado para ver um negro no topo. E ele nem olha direito, ele nem olhou o resto do conjunto. Ele olhou a cor da pele. Então, é claro, eu não estou negando que exista racismo no Brasil, existe. Mas eu estou dizendo que a gente tem uma tradição de convivência com a diferença, e isso já está lá no Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que tem de ser lido, muito mais antiga, que vem lá da nossa formação. Uhum. Né? E nós temos de usar isso a nosso favor, e não contra nós. Uhum. Né? Porque eu estou falando isso porque eu vejo muitas vezes gente dizer assim: também esse Brasil todo misturado, essa bagunça... ninguém tem disciplina nenhuma. Essa é a nossa fortaleza. Não, mas isso é a nossa força. Essa capacidade, inclusive, de adaptação, de conviver com o diferente, de conviver com as várias culturas. Cara, não existe nenhum país. Olha só. Eu fico até emocionado de falar isso. Não existe nenhum país do tamanho do nosso que tenha uma única língua dominante. Assim, tudo bem, nós temos as línguas indígenas, mas eu estou dizendo, as línguas em que se produzem documentos. Sim. Não tem nenhum país da nossa extensão, né, com a nossa riqueza cultural. Assim, tem os Estados Unidos, vai lá, mas o processo lá é bem forte, o processo deles, e o processo deles de colonização também foi ainda mais violento que o nosso. Sim. E houve ali outras coisas, mas o Brasil é um país
continental com uma língua. Com culturas diversas, mas que ao mesmo tempo nós conseguimos nos entender, nós conseguimos nos falar. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem que a gente tem que usar, né? Mas para isso nós temos de ter governos determinados a integrar essas pessoas ao processo de produção. Nós precisamos botar os brasileiros no capitalismo. Uhum. Nós temos brasileiros, milhões ainda, que vivem à margem do capitalismo. Eu concordo. Não é socialismo que eu quero integrá-los ao capitalismo. Não, e